Boa noite a todos. Bom, vamos dar início então ao nosso evangelho de hoje. E recado acho que não tem nenhum, né, Marco? Não. Tá. Então vamos ler a psicografia da noite. A psicografia é intitulada O Caderno Mágico. A vida é um caderno de lição. Nele exercitamos os conhecimentos, pondo em prática nosso aprendizado. Podemos apagar alguma linha ao perdoar. Podemos arrancar uma folha ao recusarmos prosseguir. Podemos escrever palavras de amor, fazer desenhos bonitos, dedicar cartas amigas. Folhas nunca há de faltar. Esse caderno é mágico e nos prega uma peça. Parece de poucas folhas, mas quando olhamos mais atentos, conseguimos ver centenas e mais centenas de folhas, arquivo de nossas histórias. Muitas folhas em branco para ilustrar cada dia como bem entendermos. Podemos rasurar, corrigir e registrar cada ato da nossa vida. Esse caderno entregamos ao Pai a cada etapa percorrida. Cada volume é lido e nada escondemos do leitor divino, mas ele guarda segredo. É o único que tem acesso a cada letra, cada linha, cada história que pautamos. Dá seu visto, sua nota e acrescenta novas folhas em branco. Esse caderno ninguém lê, é invisível, ninguém pega, é imaterial, ninguém rouba, é inalienável, é indestrutível. Ele é só nosso para sempre. Esse caderno é escrito na nossa consciência como registro da nossa imortalidade. Essa mensagem foi psicografada aqui na casa no dia 22/2/2022. Nossa, muito doido aqui. Bem, vamos à prece, então? Senhor Jesus, estamos aqui uma vez mais reunidos, Mestre querido. E uma vez mais nós agradecemos ao Senhor pela oportunidade que nos concede. Oportunidade de estarmos juntos, entre corações amigos, entre pessoas buscando o mesmo ideal, que é compreender melhor o seu Evangelho à luz da doutrina espírita. Abençoa-nos, Senhor, as tarefas que se iniciam hoje, como também a nossa exposição evangélica de hoje. Que assim seja, Senhor, com a graça de Deus. Bem, a exposição do Evangelho hoje, a palestra de hoje, está ao cargo do Alexandre, ao qual eu passo o microfone. Obrigado. Boa noite. O tema de hoje que eu propus é uma passagem do Evangelho que é conhecido como esse homem, e que em latim quer dizer ecce homo. Se a gente fizer uma busca aí no Google, né, a gente vai ver várias pinturas, várias obras de arte que são baseadas nessa passagem do Evangelho e que se chamam ecce homo, né? Esse homem, em latim. E então ele está no Evangelho de João, no capítulo 19, versículos de 4 a 15. E ele fala assim: E saiu de novo Pilatos ao pórtico e lhes disse: Eis que o trago para que saibais que nenhuma culpa acho nele. Saiu então Jesus ao pórtico, trazendo a coroa de acácia e o manto de púrpura. E disse-lhes: Eis o homem. Aí é a frase, né? Ecce homo, em latim. Então, quando o viram, os principais sacerdotes e os oficiais gritaram:
Crucifica, crucifica, disse-lhes Pilatos então. Tomai-o vós e crucificai-o, porque eu não acho culpa nele. E os judeus lhe responderam: nós temos uma lei, e segundo a lei deve morrer, porque se fez a si mesmo filho de Deus. Quando então ouviu essa palavra, Pilatos temeu e entrou no pretório de novo e disse a Jesus: de onde és tu? Mas Jesus nenhuma resposta lhe deu. Disse-lhe então Pilatos: não me falas? Não sabes que eu tenho poder para te soltar e poder para te crucificar? E respondeu-lhe Jesus: não terias nenhum poder sobre mim se não te fosse dado pelo alto. Por isso, quem me entregou a ti tem maior erro. Depois disso, Pilatos procurava libertá-lo, mas os judeus gritavam, dizendo: se o libertas, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei contradiz a César. Então Pilatos, ouvindo essas palavras, conduziu para fora Jesus e sentou-se no tribunal em um lugar chamado Litóstrotos, em hebraico Gábata. E era o preparativo da Páscoa. Era quase a hora sexta. E disse aos judeus: eis o vosso rei. E estes então gritaram: tira! Tira! Crucifica-o! E Pilatos lhes disse: crucificarei o vosso rei? E os principais sacerdotes responderam: não temos outro rei senão César. Então, é essa a situação, né? Então, explicando um pouquinho o que aconteceu, né? Já era a terceira vez que Pilatos estava tentando libertar o Cristo. A primeira vez que os judeus trouxeram Cristo para ele disse que Cristo não tinha culpa nenhuma, o dispensou. Eles levaram Cristo até Herodes. Herodes falou com Jesus, mas Jesus não disse nada a Herodes. Herodes fica irritado, manda de novo ele para os judeus. Pilatos então faz aquela famosa escolha, né? Jesus e Barrabás. O povo escolhe Barrabás. E essa é a terceira vez, né? Que ele fala: olha, eu não vejo culpa nenhuma nesse homem, né? A gente tem que lembrar que Jesus já tinha sido açoitado, já tinham colocado aquela coroa de espinhos na cabeça dele e aquele manto púrpura, né? Que era um escárnio, né? Porque o manto púrpura era usado pelos reis, né? E a título de curiosidade, o púrpura era a cor mais difícil de fazer, né? Porque a cor púrpura era feita de um crustáceo marinho. Então era difícil produzir aquela cor, então só os reis usavam, né? E então Pilatos pela terceira vez falou: olha, eu não vejo culpa nenhuma nesse homem. E os sacerdotes, né, e os líderes da religião judaica, não, crucifica, você tem que crucificar. Se a gente contar quantas vezes Pilatos fala que Jesus é inocente, são 12 vezes. E mesmo assim, os sacerdotes ficam falando para ele ser crucificado. E os sacerdotes se apoiavam numa lei, numa norma que está descrita em Levítico, né? Capítulo 24, versículo 16. Ele fala assim: aquele que blasfemar o nome do Senhor, certamente morrerá. Toda a congregação certamente o apedrejará. Assim,
mesmo o estrangeiro como natural, se blasfemarem o nome do Senhor, será morto. E você vê que na lei judaica não se fala em crucificação, né? Se fala em apedrejamento. A crucificação era uma pena capital dos romanos. Os judeus não praticavam a crucificação. Aliás, pelo contrário, era uma afronta ainda maior, porque quem crucificavam os judeus eram os romanos. Haviam muitos romanos, muitos judeus que foram crucificados pelos romanos. Todo aquele que não se curvava ao poderio de Roma era crucificado. Tem um filme antigo, né, muito famoso, chamado Spartacus, que é o que? Uma revolta, né, de escravos contra os romanos. E no final do filme tem aquela cena famosa, né, que o Spartacus está lá crucificado e a mulher dele está aos pés da cruz do Spartacus ali. Aí a câmera abre e tem uma estrada inteira preenchida, né, cheia de cruzes, que eram todos aqueles rebeldes lá que se rebelaram contra o poderio de Roma. Mas os judeus não crucificavam, os judeus eles apedrejavam. Só que eles não podiam apedrejar e matar Jesus porque, como eles estavam em domínio romano, a única pessoa que podia decretar a morte de alguém era o governador romano. Por isso que os sacerdotes judeus foram a Pilatos. Porque se eles pudessem matar alguém, eles já tinham matado Jesus faz tempo, né? Mas eles, para evitar que eles mesmos fossem mortos, porque quem desafiava Roma era morto, né? Eles foram e ficaram pressionando Pilatos para que crucificassem Jesus. E fala ali no texto, né, bem rapidamente, que o Pilatos ele fica, ele temeu, né? Ele fica com medo quando ele ouve que Jesus falava que ele era filho de Deus. Os romanos, eles tinham uma religião também, né? Que nós chamamos de mitologia, mas era uma religião. E os romanos, na mitologia romana, existiam relatos de deuses que tinham fecundado, né? Tinham engravidado mulheres. E nasceram seres sobre-humanos, né? Um desses que a gente pode citar é o Hércules, né? O Hércules é o quê? É o filho de uma mulher comum com Zeus, né? Por isso que ele era tão poderoso. E o Pilatos, ele fica curioso, né? Como existia essa crença na mitologia romana, ele fala, nossa, será que Jesus é um desses? Né? Filho de uma divindade? E daí, tem um detalhe que ele não pergunta para Jesus ali na frente de todo mundo. Ele vai com Jesus lá para dentro e pergunta só para Jesus. E ele fala, de onde és tu? Então vê que ele não pergunta quem é, ele pergunta de onde é. Por quê? Porque na mitologia romana existiam lugares especiais também que estes seres mitológicos poderosos viviam. Então, será que Jesus seria desse lugar, do Olimpo, né? Apesar que o Olimpo é grego, né? Me desculpa, eu não sei o romano, o equivalente, mas deveria existir, né? Um lugar especial. E Cristo não responde, ele se cala. E a gente pode especular, né? Por que Jesus não responde? Será que Pilatos não estava preparado para ouvir quem ele era? Será que Pilatos não merecia ouvir? Será que Pilatos poderia interpretar mal? Porque antes, Jesus já havia dito que era filho de Deus, em outras situações. Por exemplo, quando Jesus é preso, Caifás pergunta para ele, és filho de Deus? E Jesus fala, tu o dizes.
E é por isso, por causa dessa frase, que ele é condenado à morte, né? Que tem aquela Caifás rasga as vestes, dizendo, não precisamos de mais nada, ele já falou que ele é filho de Deus, ele já vai ser morto. E parece que daí Pilatos ele se irrita com Jesus, né? Aí ele faz o que nós fazemos quando nós temos poder. Ele ameaça Jesus. Ele fala, por que você não me responde? Você não sabe que eu tenho o poder de mandar te soltar ou mandar te matar? É uma ameaça, né? E daí Jesus fala, você só tem esse poder porque o alto ou o Altíssimo permitiu, né? E aí a gente já começa a poder tirar uma pequena lição, né? Dessa simples frase do Cristo, quer dizer, o poder, ele é concedido por Deus, né? Então nós temos que respeitar as autoridades constituídas, como Jesus respeitou, né? Então, mesmo que essas autoridades elas ajam de maneira equivocada, até de maneira cruel ou injusta, elas são autoridades. Nós temos que nos submeter às leis, né, às quais nós vivemos. Só que o poder, ele também tem um outro lado. Porque ao mesmo tempo que eu tenho esse poder, eu tenho que utilizá-lo com responsabilidade. Porque aquela pessoa que é poderosa, ela afeta a vida de muitas pessoas. Uma simples decisão que um prefeito, um governador, um presidente, e mesmo um delegado de polícia aqui de um bairro, né, faça, ele pode afetar profundamente a vida daquelas pessoas. Então, isso tem um peso kármico muito grande. Tem até, né, a gente não sabe se é verídico, porque falam muitas coisas, né, do Chico Xavier. Mas dizem que ele uma vez respondeu, né, começaram a perguntar de questões políticas para ele, e ele fala que ele apenas orava para os dirigentes do país, porque era uma responsabilidade muito grande. E ele falava que ele achava que ele não tinha condições de ser um governante, porque ele tinha muito medo de tomar uma decisão incorreta, e além de afetar a vida das pessoas, imagina o peso kármico, né, que estaria sujeito, né, naquele espírito. Uma pessoa, por exemplo, que inicia uma guerra, onde milhões de pessoas morrem, outros tantos milhões ficam mutilados, outros tantos milhões perdem entes queridos, né? Qual será o peso kármico nesse espírito, né? Uma pessoa que tem uma empresa, ou que tem um cargo de chefia, que demite uma pessoa injustamente, faz aquela pessoa passar necessidade, tanto ela quanto a família. Por causa dessa demissão, desestrutura a família, os filhos se desestruturam, andam por caminhos tortuosos, né? Causam desgraça em suas vidas, só por uma simples decisão que essa pessoa tomou. Então, o poder e a responsabilidade, eles caminham lado a lado. Então, muito se equivoca, né, aquela pessoa que tem o poder e se acha o bonzão, né? Aqui eu mando e desmando, eu mando prender, mando soltar, faço o que eu quero, submeto aqui essas pessoas às minhas vontades. O preço que essa pessoa vai pagar no futuro é muito alto. É altíssimo, aliás. Portanto,
a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente deseja, né? Ah, eu quero ser um manda-chuva aqui. Ah, você quer? Cuidado, né? E a gente vê ainda que Jesus fala para ele que o erro dele é menor do que o erro daqueles que o condenam, né? Por que que é menor? Várias razões. Primeiro, porque quem iniciou a condenação injusta foram os fariseus, né? Os sacerdotes. O Pilatos entrou ali, vamos dizer, na onda ali, né? Ele foi tomado por aquela onda. Então, até nessa situação, Cristo se mostra caridoso, né? Porque o Cristo, a gente tem que saber como ele estava também, né? Ele estava com as costas praticamente em carne viva, todo ensanguentado, com uma coroa de espinhos na cabeça. Ele já tinha apanhado dos guardas judeus quando ele foi preso, já tinha sido levado para Herodes, voltado, então você imagina como que devia estar o corpo dele, né? E mesmo assim ele estava tranquilo, sereno, e ensinando acima de tudo, né? E a gente, nessa situação, a gente pode também ter uma outra reflexão, né? Porque hoje nós sabemos que tudo o que aconteceu com Cristo, ele estava planejado, né? Aquele sacrifício final, ele já tinha falado antes, né? Naquela passagem que a gente conhece como Santa Ceia, ele fala para os discípulos, ó, só mais um pouco continuo com vós. Daqui a um tempo eu não vou mais estar andando aqui entre vocês, né? Então ele já tinha alertado e falado para os discípulos, olha, o meu tempo aqui com vocês está para acabar. Encarnado, claro, né? Porque ele continua com a gente sempre, mas em corpo, né? Então ele já tinha previsto a própria morte. Então aquela situação da condenação e da própria morte dele já era prevista. Aí a gente pode pensar, se Pilatos tivesse firmado ali, falado, não vai ser condenado, liberta o Cristo. Ele ia estar indo contra algum decreto divino, alguma situação ali que já estava... Já pensou, chega um anjo para ele e falou, oh, não, não liberta não, porque tem que continuar e tal, né? Será que ia ter acontecido isso? O Pilatos, né, ele não resistiu, né? Ele depois, né, não está escrito aqui, mas ele fala que ele lava as mãos, né? Ele fala, ó, eu vou lavar as mãos aqui, vocês crucificam Jesus e tal. Mas ele tinha autoridade para libertar. E ninguém ia poder falar nada. Só que ameaçam ele, falam, ó, se você não fizer aqui, a gente vai reclamar lá para o seu chefe, que é o César, né, o imperador. E pesquisando, a gente tem um historiador judeu chamado Joséfo, que ele escreve um livro, tem um livro dele sobre a história judaica, né? Ele é um historiador daquela época. E ele fala ali que o Pilatos ele já tinha ficado meio mal com o imperador, num outro lugar que ele tinha governado. E ele estar lá na Galileia foi uma punição. Porque a Galileia era o pior lugar do Império Romano. Galileia não, Jerusalém, né? Porque os lugares de prestígio eram as cidades romanas, né? Era Roma, aquelas cidades ali na Itália, né? Alexandria, né? O legal é você ser o governador daqueles lugares. Você ser governador lá de Jerusalém era uma punição.
porque era um povo rebelde, eles não aceitavam, né? Eles se revoltavam, eles tinham outros costumes. Então, os sacerdotes judeus, já sabendo disso, falam, ó, se você não fizer o que a gente está falando aqui, a gente vai reclamar lá para o César. Aí ele, vamos dizer assim, dá uma tremida, né, na base, falou, peraí, eu já tô mal aqui com o César, se reclamarem de novo de mim lá, eu tô na roça. Então ele age em desacordo com a própria convicção, com a própria consciência. A consciência dele sabia que Jesus era inocente, mas por uma conveniência pessoal e uma fraqueza de espírito, ele capitula, né? Ele não resiste ali. Porque para ele, é só um judeu aqui, né? Uma pessoa morrer mais um, menos outro, né? Porque eles matavam as pessoas pelos vários motivos, né? Então ele falou, eu vou arriscar minha carreira política por causa dele aí. Porque ele não sabia quem era Jesus realmente, né? Para ele era um judeu ali, um rebelde, alguém que, ou um lunático talvez. O que será que ele pensava de Jesus? Né? Só que, voltando, né? E se ele tivesse libertado? Contrariando os planos divinos. É uma atitude boa ou ruim que ele tivesse tomado? Para a gente responder essa pergunta, a gente tem que se basear nos próprios ensinos do Cristo, né? Ou seja, fazer o bem. Então, seria, nesse caso, muito meritório para Pilatos, se ele tivesse libertado Jesus. Para ele, individualmente, espiritualmente, ele teria um grande mérito, né? Porque ele teria feito uma atitude boa, né, em relação a um irmão, que no caso é o nosso irmão maior, Jesus Cristo, apesar das dificuldades. Ah, mas e a questão então de Jesus morrer e tal? Aí a gente vai também se basear nos ensinos da nossa doutrina, que tem uma citação que Kardec pergunta para os espíritos, né? Ah, e se eu não quiser mais aqui trabalhar, fazer, né? Se eu não quiser mais ser o codificador da doutrina espírita, aí os espíritos respondem, aí a gente iria arrumar outra pessoa para fazer o trabalho. Né? Então, ao invés de Kardec, a gente ia falar de alguém, sei lá, Jean Paul, Maurice, alguém, né? Ou até uma Marguerite, né? Uma mulher, não sei. Então, no caso de Pilatos, a mesma coisa. Se Pilatos tivesse mandado libertar Jesus, outra situação iria acontecer para que hoje nós conhecêssemos a doutrina cristã. Nós não íamos ficar sem esses ensinamentos. Eles iriam existir do mesmo jeito. Mas teria sido de outra maneira. E isso é uma lição para nós também. Né? Essa passagem fala muito sobre coragem e covardia. Né? Nós vemos aqui que todos foram covardes. Claro, excetuando-se a Jesus, claro, né? Mas tanto Pilatos quanto os sacerdotes foram covardes. Porque eles, sob uma falsa alegação, condenaram uma pessoa inocente e o juiz, aquele que poderia libertá-lo, por uma conveniência pessoal, também o condenou. Isso serve para a gente. Quando eu estiver numa situação difícil, complicada, como que eu vou agir? Eu vou agir na direção do bem ou na minha conveniência pessoal?
mesmo que eu me prejudique. Porque no caso Pilatos ia ser prejudicado, né? Eles iam reclamar para o César, não sei o que o César ia fazer com Pilatos. Talvez ele fosse crucificado no lugar de Jesus. Né? Ó, é a segunda vez que você irrita o imperador lá, a gente vai te crucificar. Aí seria mais meritório ainda, né? Como espírito, né? Ele ia passar dores e tudo, claro. Isso serve para a gente tem que pensar nisso também. Nas situações difíceis, é para isso que o Evangelho serve. Não é para o nosso dia a dia, né? Ali no comum, é para situações limites da nossa vida. É quando a gente está ali no perigo. Eu sou uma pessoa de caráter, corajosa, ou sou uma pessoa sem caráter e covarde? Quer dizer, dependendo da situação, eu ajo de um jeito ou de outro. Não importa se alguém inocente vai ser prejudicado. Né? Então é uma reflexão que a gente pode fazer. Né? Como que o mundo pede? O mundo pede que a gente haja sempre a nossa conveniência, não importa os outros. Né? É assim que o mundo age. Agora, nós, os cristãos, nós temos que ser diferentes, né? A gente tem que ir contra a maré, quer dizer, tem lá um monte de gente lá falando, ó, aquela pessoa lá, ela tem que fazer isso, a gente tem que fazer isso, aquilo com ela, tal. Eu sei que ela é inocente, mas eu não defendo porque, eu vou ficar mal com o pessoal aqui. Nas nossas convicções, né? Se alguém perguntar, você é cristão? Sou cristão. Ah, mas aqui, nesse lugar aqui, nessa empresa, nesse clube, nesse convívio social, a gente não gosta de cristão. Não, mas eu sou cristão. Ah, então, vai embora daqui, tá bom. Ou a gente pode, não, eu sou, mas eu só frequento lá, mais ou menos, não, né? Não. Aí aqui eu venho, Jesus, por favor, me ajude e tal. Então a gente tem esse tipo de postura. A gente não, né? Eu, na minha vida, eu tenho esse tipo de postura. Então é uma reflexão. Porque aí vem aquela coisa, ele fala, você é amigo de César ou de Jesus? César aí, ele é um símbolo também. Ele era uma pessoa, era um imperador, mas para nós, ele é um símbolo. César são os potentados do mundo, né? São os príncipes, os poderosos, que não são só pessoas, mas são culturas também, né? A cultura hoje no Brasil, a gente tem pessoas que passam andando de carro 3 horas da manhã com o som no último volume. Acorda todo mundo. É cultura, pô. A gente curte aí fazer aquilo. Não, tá, mas eu vou fazer. Mas, pô, você tá fora do nosso convívio, então tá bom. Né? Então nós, como eu já falei, repetindo, né, os cristãos, a gente tem que ser diferente. A gente não pode entrar na onda, né? Se encantar com César, né? Que é o que o mundo nos pede. A gente tem que ficar com Cristo. Mesmo que a gente esteja sozinho, né? Porque você vê nessa situação, quem que estava com Jesus lá? Não tinha ninguém, né? Os discípulos tinham fugido. Pedro, né? Que era o amigo, né? O grande amigo de Jesus, tinha negado ele já 3 vezes. Ele estava sozinho. Contra verdadeiras feras, né? Aquelas pessoas sádicas, sedentas de sangue, cruéis, né? Querendo ver sangue, colocaram uma coroa de espinho para espetar a cabeça dele, né? E ele estava lá, tranquilo, sereno. É um exemplo, né, pra gente. Então, gente, muito obrigado.
pela paciência de vocês. Espero que a gente possa se encontrar novamente e uma boa semana. Bem, vamos ao encerramento então do nosso evangelho de hoje. E hoje, avisando, excepcionalmente pelo número de pessoas presentes, inclusive trabalhadores, nós não teremos o passe individual. A gente vai fazer ao final da nossa prece aqui o passe coletivo para todos. Senhor Jesus, nós queremos agradecer mais uma vez a oportunidade de estarmos aqui reunidos em torno do seu Evangelho, em torno do seu nome, para que pudéssemos, Senhor, refletir um pouco mais sobre os seus ensinamentos para a conduta de nossas vidas. Pouco a pouco, Senhor, pela sua misericórdia, nós vamos sedimentando o Evangelho no nosso comportamento. E encerrando esta reunião de hoje, Senhor, queremos encerrá-la com as nossas vibrações por todos os nossos queridos irmãos que passam por tratamento nesta casa, nos dois planos da vida. Vos pedimos, Senhor, que as nossas vibrações possam envolvê-los e que possam ser úteis na medida do possível para cada um dentro das suas necessidades. Queremos também, Mestre querido, vibrarmos pelos nossos lares, pelos nossos familiares, pelo nosso ambiente de trabalho, pelos irmãos que conosco convivem no dia a dia, que ombreiam conosco nesta marcha, que estas vibrações, conduzidas pelo seu imenso amor, possam atingir a todos. Vos pedimos também, Senhor, hoje, um passe coletivo, que os seus fluidos possam recair sobre nós, atendendo às nossas necessidades, realimentando as nossas forças físicas, realimentando a nossa força espiritual. Que possamos, Senhor, com o seu auxílio, com o auxílio da sua bondade, nos reequilibrarmos fisicamente e espiritualmente. E assim, Senhor, com os nossos corações serenos e tranquilos, cheios de alegria por podermos ser cristãos, por podermos, Senhor, tentar incrustar em nossas vidas esse comportamento que só bem nos traz, nós vos pedimos permissão, Mestre querido, para encerrarmos os trabalhos de hoje. Mais uma vez, obrigado. E dispensa-nos na sua paz. Que assim seja.